Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Tá bom o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Ok, perfeito. Aqui tá ok também. Show de bola. Minha melhor turma. Meus melhores alunos. Eduardo tá no ranking para ser meu melhor aluno. Tá quase lá. Valeu, obrigado. Lucas também. Vocês dois aí, sempre os mais. Que sempre mandam primeiro as tarefas, sempre antenados na aula. Uma dupla muito boa. Muito boa. Ok, muito, Todos, muito obrigado. todos, todos os alunos são bons, né? Todos. Na GP não tem o que reclamar de nenhum. Todos os alunos são 10. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar aqui num exercício, tá? Vocês têm como copiar esse desenho no caderno, esse esquema? Tenho. Tem esse copinho aí que a gente vai trabalhar nele hoje. Vocês estão vendo a tela, né? Ok, Sim, sim. ok, estamos vendo.
Boa noite. Opa, boa noite. Olá, boa noite. Buenas, pessoal. Muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vou pedir, então, que todos aí, se tiverem a possibilidade de pegar um caderno, para a gente trabalhar nesse exercício aqui hoje, tá? Esse aqui é um exercício muito bom, tá? Um exercício clássico, que vai nos possibilitar, então, destrinchar algumas coisas, tá? A gente já trabalhou com fonte. Essa fonte aqui, ela é uma fonte, trabalha até a tensão de 220 volts, tá? Ela seria monofásica, tá? Monofásica, por que monofásica, tá? Ela tem duas fases, tá? Que ela pode ser ligada no transformador, fase 1 e fase 2, tá? Só que, por exemplo, Rio Grande teria que ser bifásico, mas Pelotas já seria monofásico, né? A gente consegue ter 220 entre duas fases. Então, por isso a gente caracteriza ela como monofásica, tá? Mono. Então, o que que a gente vai fazer aqui hoje? Tá? Nós vamos fazer, então, aqueles gráficos, tá? Que a gente costuma trabalhar para poder entender como se comporta a nossa corrente alternada e as etapas dela, tá? Vocês podem ver, então, que aqui a gente tem a tensão, sai de 220. Vamos arbitrar aqui um valor, tá? Vamos arbitrar 12 volts aqui na entrada, tá? Otário, Oi. só uma pergunta. Essas fontes é tipo padrão, essa daí que eu instalo da NET, que é a instalação da CE e tal, que é aquelas que eu no poste, que tem uma fonte, o relógio da CE embaixo. É tipo esse padrão aí. É mais ou menos ou não? É que, na verdade, essa fonte aqui, tu converte a corrente alternada na contínua. Isso daí é para alimentar um circuito eletrônico. É Ah, tá. esse tipo de fonte tu vai encontrar quando tu liga o modem na tomada. Aquela fontezinha que fica na tomada. Ah, pequenininha. Hum? Tá. Não, pequenininha aquela da tomada. Isso, porque a nossa intenção aqui é alimentar uma TV, um rádio, um micro-ondas, Sim. uma fonte de equipamento eletrônico, tá? Só que eu quero aqui que vocês entendam esse ciclo de transformação. Nada melhor do que o LM317 para nos dar, então, esse comparativo, tá? Porque aqui vejam que a gente está usando um potenciômetro. Vocês sabem o que é um potenciômetro? Eu não sei. O potenciômetro, tá? Nada mais é do que um resistor com ajuste da resistência.
Exatamente isso, tá? Tem, por exemplo, aqui, ó, um resistor de 10 ohms, tá? 10 ohms. Esse potenciômetro, que essa seria a simbologia, ele vai te dar a possibilidade de tu fazer o ajuste, tá? Se a gente tivesse aqui, vamos supor, um multímetro de 0 a 10 ohms, tá? Ele é simplesmente um resistor variável, tá? Consegue fazer o ajuste nele. Eu quero 5 ohms. Beleza, vou fazer o ajuste. Quero 4. Vai ter o ajuste. Vai poder ajustar ele. E isso vai aumentar e diminuir os valores de resistência, tá? Então, esse é o nosso potenciômetro. Lá na eletrônica básica, que vocês viram, vocês não viram isso? Eu não lembro disso daí. Então, é importante eu saber, né? Para saber até onde eu posso ir. Mas aqui, ó, isso aqui é um CI, tá? Isso aqui é o CI que a gente trabalhou. Que é o nosso circuito integrado. Vocês lembram do LM317, né? Não lembram? Ele é o nosso regulador. Pessoal, eu quero que aqui, ó, que vocês façam agora comigo, tá? Quero que vocês façam comigo. O que que é isso aqui? Isso aqui é meu gráfico, tá? De corrente alternada. Beleza. Quando eu passo pela etapa retificadora, o que que vai acontecer com o gráfico? É isso que eu quero que vocês façam agora, hein? Vou dar 1 minuto. Eu quero que vocês me digam o que que acontece. Otário, o Lucas Guimarães disse que não consegue entrar na aula. Pois eu não sei, ele não tá com ele não tá aparecendo aqui para mim. Pede para ele tentar logar de novo. Então, eu vou falar para ele.
Estão conseguindo, pessoal? Eu quero que vocês atentem para uma coisa aqui, tá? Esse cara aqui é o diodo. O diodo, ele tem polaridade positiva e negativa. De um lado, eu tenho o catodo, o anodo, e do outro lado, eu tenho o catodo. O que isso quer dizer? De um lado tem uma polaridade positiva, da outra negativa. Então, o meu diodo, ele vai se comportar, quando polarizado inversamente, como uma chave aberta. Quando polarizado diretamente, ele vai atuar como uma chave fechada. Então, pessoal, aqui no meu gráfico da minha senoide, eu tenho um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Quando eu tiver nesse lado aqui do semiciclo positivo, o que vai acontecer com o meu diodo quando passar pela ponte retificadora? Ele vai conduzir. Então, ele vai ficar no semiciclo positivo. Quando ele mudar o sentido da senoide, quando ele ficar no negativo, no semiciclo negativo, ele vai cortar. Logo depois, quando ele conduzir de novo, ele vai conduzir. E como se chama esse ciclo aqui, então, pessoal? Esse gráfico? Hein? Quem se arrisca a falar? Pessoal, estão aí? Esse é meia onda? Exatamente. Exatamente. Ô, Salvador, hein? Hã? Marcelo foi Salvador na resposta. Salvou, hein? Salvou nós. Meia onda. Por que ele é meia onda? Porque ele tá só no ciclo positivo, né? Porque ele está usando só um diodo. Tá certo o que tu falou, ele está só no ciclo positivo. Tudo bem. É isso mesmo. Só que ele está em meia onda porque ele está só no diodo. Se ele fosse um ciclo completo, como que ele seria? Ele seria... Agora eu não troco de cor. Se ele fosse em dois diodos, ele ficaria assim, ó. Por que isso? Por quê? Porque Porque quando se tem dois diodos, quando se tem dois diodos aqui, quando vir uma hora o sinal positivo, o outro vai estar negativo. Nesse sentido aqui, vou chamar de D1. D1 vai conduzir. Então, ele vai vir aqui nesse ciclo. Quando vir negativo, o D2 vai cortar. E aí ele não conduz. Agora, quando trocar o sentido da corrente,
né? Porque ela é alternada, então ela vai mudando. Quando ficar negativo e aqui positivo, aí o D2 vai cortar. O D1 vai cortar e o D2 vai conduzir. O D2 vai conduzir. Aí a gente tem o segundo pico. E assim sucessivamente. E aí, como é que se chama o nome desse gráfico aqui, então? Hein? O colega reparou que aqui é o meia onda. E esse gráfico? Vamos lá, pessoal. Onda completa. Onda completa? Isso aí. Completo. Tá? Beleza. Beleza. Então, a etapa retificadora a gente matou. Tá? Agora, eu quero que vocês façam aí como vai ficar o gráfico quando a gente passar pela etapa de filtragem. Ô, professor, Hum, mas ali nessa da onda completa não teria que ser um diodo invertido do outro? peraí. Tá dizendo aqui. Um quando conduz, outro corta. Tá certo. Tinha que ser um invertido do outro. Isso, isso. Tá. Tens toda a razão. Errou meu aqui. Agora sim. Quando um conduz, o outro corta. Quando um corta, o outro conduz. Beleza. E o que que acontece na etapa de filtragem, então, pessoal? Vai o capacitor? Exatamente, vai o capacitor. E o que o capacitor vai fazer? É o capacitor, tá certíssimo. E aí? Ai, aí pega. Não, vamos lá, vocês estão indo bem, estão gostando? Estão ligados? Vamos lá. Passamos pela etapa de retificação, beleza. Sinal ficou, no primeiro momento, em onda meia onda, unilateral interrompido. No segundo, unilateral pulsante. Tá? Unilateral completo. Tá? E agora, como é que ele vai ficar quando tu filtra? Passa pelo capacitor. Isso aqui não é nada novo, tá? Não tô falando, isso aqui já é segunda ou terceira vez que eu falo. Vamos lá, pessoal, você tem condições. Confio em vocês. Não sei como é que é o nome, mas ele vai fazer, tipo, quando ele estiver na onda inteira, ele vai cortar, né? Ele não vai completar toda a onda, né? O que que ele vai fazer? Vocês podem ver aqui que entre uma onda e outra, a gente tem um desnível. Vai achatar o pico, não é? Exatamente, vai achatar o pico. Que nem o coronavírus, vai quer achatar a curva. A gente quer achatar a curva, né?
Aqui é a... Isso, eu tô de acordo. Ó, tem um pico e outro. Isso aqui é considerado uma corrente contínua? Não. E a gente quer, no final, ter uma corrente contínua. Então, a gente vai pegar desse pico aqui, o capacitor, ele vai diminuir. Vai deixar a corrente o mais próxima possível de uma corrente contínua. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Não, assim não. Peraí. Aqui eu errei. Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar unilateral pulsante. Tá? Ela está o mais próxima possível de uma corrente alternada, da corrente contínua. Tá? Então, são essas coisas, pessoal, que na construção da fonte a gente precisa saber que é indispensável. O diodo retificador, o nosso capacitor, esse capacitor é assim porque ele é um capacitor eletrolítico, tá? E o que quer dizer um capacitor eletrolítico? É que ele é um capacitor polarizado, tá? Quando se referir a capacitor eletrolítico, ou até mesmo um capacitor de óleo. Na indústria, vocês devem estar acostumados com um capacitor a óleo, né? Ou não? Ah, eu conheço um pouco dos capacitor, só que aqueles, os grandes, né? Os É, aóreos são os grandes. os a óleo são a grandes, né? Que geralmente são para altas tensões, né? Banco de... Aí, o que acontece, ó? Eu quero que vocês tenham essa noção aqui, tá? Um capacitor, um capacitor, um capacitor, ele funciona dessa maneira aqui. Capacitor nada mais é do que isso aqui. Pô, como eu queria saber desenhar bem. Ah, minhas aulas vão ficar tão boas. Capacitor é isso aqui. São duas fatias, tá? Esses dois materiais. Aqui, no meio do capacitor, vocês podem ver que a simbologia não tem nada. E é exatamente por isso. Porque aqui, ele gera um campo magnético que, em função dessa polaridade, ele demora um tempo até ele começar a induzir a corrente do outro lado, tá? Porque aqui vão ficar linhas, tá? Linhas de campo eletromagnéticas. Então, nunca a gente vai ter corrente dentro do capacitor. O capacitor vai estar vazio, como a própria simbologia mostra. O que vai acontecer é que depois que a gente desligar a corrente desse componente, né, do capacitor, ela vai demorar um tempo até esse campo parar de induzir. Então, por isso a gente tem um tempo de descarga. E esse tempo de descarga, ele leva um tempo para se carregar e descarregar de um pico ao outro. Quando ele estiver no semiciclo negativo, ele recém está descarregando a potência, no caso a corrente, né, do semiciclo negativo. Quando ele estiver no positivo, vai estar descarregando do negativo. Quando estiver negativo, do positivo. E isso leva um tempo de retardo. E esse tempo, a gente chama ele, a gente diminui
o ripple, que é essa oscilação que tem. Então, na etapa de filtragem, a gente deixa a tensão de saída quase contínua. Ainda não está contínua, mas ela está bem próxima de contínua. E é isso que eu quero que vocês entendam. Isso é muito, 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 muito importante. A etapa de fonte, para a eletrônica, a gente não faz nada. Nada. Não se monta nenhum tipo de circuito sem ter a fonte adequada ligada. Então, vocês precisam entender o princípio de funcionamento de uma fonte. E eu vou bater sempre em cima disso. Diodo, material semicondutor, polarizado diretamente, conduz, polarizado inversamente, corta. Capacitor, polarizado, eletrolítico, leva um tempo de retardo, serve para filtrar o ripple de oscilação, tá? E aí, então, a gente entra na última etapa, que eu já falei N vezes, estou cansado de falar, que é a etapa de regulação, tá? E vocês prestem bem atenção nesse exercício, porque eu vou deixar um exercício para vocês me entregarem que é bem parecido com esse, tá? Agora, no final da aula, eu vou deixar um exercício, tá? Em vez de ser com LM, eu vou deixar com a família 75 e vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, tá? Filtramos. A nossa corrente, então, ficou unilateral pulsante, tá? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer na etapa de regulação, tá? O símbolo da regulação é esse aqui, tá? Um diodo Zener. O que que a gente vai fazer nessa última etapa aqui, tá? Nós vamos deixar a corrente contínua, prontinha para o uso, tá? Perfeita para alimentar a nossa carga. E é isso que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente está usando um LM317. Nesse caso, a gente está usando um LM317. Aqui a gente vai ter uma corrente CC, tá? Uma corrente contínua. Que aí a gente alimenta o que a gente quiser, a carga que a gente quiser, que seja compatível com a tensão, a gente consegue alimentar. Pessoal, quero ver se vocês lembram, hein? Eu já falei em 2 aulas, tá? Até que tensão nós conseguimos alimentar o nosso LM317? Hein? Pessoal? É 40, não é? Desculpe, pessoal. É até quanto? 40? É isso? Exatamente. Eu sabia que o Francisco estava ligadinho na aula. Tá? Geralmente, 5 para mais, 5 para menos. Tá? A gente consegue alimentar ele com uma tensão até 40 volts, só que ele vai ter uma perda. Tá? Uma perda que vai se dissipar em forma de calor.
Por isso que muitas vezes vocês podem olhar o LM317, ele está junto com o dissipador de calor, porque ele vai ter uma perda que é significativa, tá? Então, é interessante alimentar ele com até 40 volts e tirar lá 25 na saída, 30, até 30 tá bom, tá? Para não ter um estrangulamento no nosso componente. Então, com LM317, vocês conseguem variar com o potenciômetro a tensão de saída, tá? Isso aqui já foi falado 1 milhão. Tem gente que não me atura mais ver eu fazer isso aqui. Só que, pessoal, na eletrônica, vocês sabendo fazer uma fonte, sabendo identificar uma fonte, sabendo corrigir. Se vocês conseguirem, depois da nossa disciplina, abrir uma fonte e conseguir entender o que é etapa de regulação, etapa de filtragem, etapa de retificação, já está bom demais, tá? Vocês já vão saber muito mais que a maioria. Então, foquem nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? Eu sei que a intenção do curso é eletrotécnica, eletrônica, eletricidade de potência, mas a eletrônica entra nisso, tá? Então, aqui, ó, fizemos aqui a etapa de regulação com a LM317. Vocês podem notar que aqui, ó, aqui a gente tem um resistor R1, que para que esse resistor está aqui? Ele está aqui simplesmente para estabelecer um elo de realimentação, tá? Então, a parte da corrente que está saindo volta. Então, isso aqui vai dar em torno de 1,2 volts, tá? Esse 1,2 amperes, tá? Esse 1,2 ele vai ser o mínimo de alimentação que a gente vai ter, tá? No nosso circuito aqui. Deixa eu desligar esse telefone aqui que deu para incomodar agora, tá? E vai ser com base nisso, tá? Agora, o que eu quero que vocês façam para mim? Tá? Eu quero que vocês demonstrem todas as etapas, tá? Com os gráficos, com esses desenhozinhos que eu fiz aqui, para o nosso 7805, tá? Eu quero que vocês descrevam todas as etapas, tá? Eu quero a tensão máxima de entrada, mínima de entrada e a máxima de saída, tá? Tranquilo? Tranquilo? Você consegue fazer isso? Tranquilo, tranquilo. Barbada, né? E essa daí vai ser o último exercício que a gente vai fazer. Vocês entenderam o que é para fazer, pessoal? Sim. Eu vou escrever aqui.
Professor. Professor, nas coisas? Professor. Oi. Pessoal, tá me ouvindo? Sim, Vocês estão vendo a tela, hein? sim, a tela que passou agora ali do exercício. Isso. Clique aí todas as etapas de funcionamento. Beleza. Professor, Oi, pode falar. a gente vai fazer aqui, tu vai corrigir agora ou na próxima aula? Vou corrigir na próxima aula. Tá enredado? Quer entregar depois? Não, só me diz uma coisa, eu acho que eu já fiz, acho, não sei se eu fiz ou não. Só ver se eu entendi, olha. Ele regula a tensão de entrada entre 7,5 a 20 volts, é isso? E a tensão de saída dele é 5 volts. Máxima e mínima é essa que eu tô falando, que é do que tem no datasheet do componente. Ou tem lá nos nossos slides lá, tá? Que é uma tabela que fala da mínima aceitável e da máxima, tá? Qual valor tu falou? Eu falei que ele regula a tensão de entrada entre 7,5 a 20 volts. Da onde tu tirou esse valor? De uma tabela na internet, professor. Não é isso? Ah, tá ok, tá ok. Vou ver aqui então. Dá uma Valeu, professor, olhada aí, obrigado. tá? E eu quero que vocês desenhem para mim os gráficos, tá? Do comportamento da corrente. Em todas as etapas, a de retificação, a de filtragem, tudo, tá? Ah, tá ok, entendi, entendi. Muito obrigado, mano. Acho que é. Então é isso, pessoal. O exercício está aí, tá? Vocês, dúvidas, vocês sabem o mesmo esquema de sempre. Podem me mandar um áudio, podem me chamar, me ligar, me mandar um e-mail, como preferirem, tá? Me entreguem isso até segunda-feira, tá? É segunda-feira da próxima semana. Ok. Tranquilo, né? De boa. Tá bom assim esses Tranquilo. exercícios. A maioria me entrega, eu já estou anotando, estou com a tabela aqui, faltam alguns me entregarem os outros. Depois eu vou chamar aí individualmente quem falta entregar, tá? E aí a gente vai nesse comportamento. Não faço um trabalho grande, não faço provas, exercícios bem tranquilos, tá? Para não ter problema, tá? Então vamos acabar por aqui hoje e amanhã a gente continua, beleza? Só segura um minutinho só para eu anotar o exercício aqui, professor, por Claro, favor. claro, 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 claro. Pode ficar. Valeu, obrigado. Não, faz. Copinha e depois eu vou botar no grupo, tá?
Ah, melhor ainda. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Capaz? Aí, ó. A gente já fez a aula aí, tá? Agora eu deixei por fim. Hã? A gente acabou de encerrar aqui a aula, tá? Eu deixei um exercício. Ah, Só que assim, ó, é uma fontezinha que é pra gente fazer as etapas, tá? Mostrar a etapa de retífica, uhum. mostrar a etapa de filtragem. Mas eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. Vocês acessem ali, tá? E não tem problema nenhum. Me entregar até segunda-feira de semana que vem. Bem de boa. Beleza, professor. Beleza? Valeu, Beleza. professor. Valeu, valeu, valeu. Boa noite. Boa noite. Tá? Vou deixar agora no grupo o exercício, tá? Falou, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu, valeu. Vocês são os melhores. Pode crer, professor. Valeu.